Boa tarde. Iniciar a última mesa do dia. Chamar a mesa os participantes do último debate, que tem o tema Obras e Coleções, um olhar histórico, artístico e literário. Gostaria de chamar à mesa o pesquisador Pedro Paulo Catarina, Thaís Fernandes, pesquisadora Thaís Fernandes, o pesquisador Ilan de Matos e a pesquisadora Mônica Vermes. Bom, eu vou só falar uma breve apresentação, falar sobre o tema da mesa de cada um, depois eu vou apresentar falar um pouquinho de cada um conforme a fala de cada um. Bom, a mesa Obras e Coleções, um olhar histórico, artístico e literário. A gente vai ter primeiro o Pedro Paulo Catarina, é doutor em letras neolatinas pela UFRJ. O tema da mesa dele é Coleção Econômica, 1895-1898, e Estratégia Editorial de Lamer e Companhia Editores. Em seguida, a Thaís Fernandes, doutora em Estudos de Tradução pela Federal de Santa Catarina, bolsista do Programa de Apoio à Pesquisa 2017. O Pedro também é bolsista do Programa de 2017. A Thaís vai falar, o tema é Vigília no Brasil, análise dos prefácios dos tradutores do poeta latino. Em seguida, o Ilan de Matos, doutor em História pela UF e professor de História Moderna da Federal Rural do Rio de Janeiro, é bolsista também de 2017. O tema é Literatura Anti-Inquisitorial, o livro Notícias Recônditas sobre o modo de proceder da Inquisição, como ponto de chegada dos escritos contra o Santo Ofício português na época moderna. Em seguida, a professora Mônica Vermes, que ela é professora da Federal do Espírito Santo, bolsista do programa de 2016. O tema dela é Música e Performance nos Teatros Cariocas, 1890-1900. Circularidade e permeabilidade de repertórios e espaços. Bom, começando, vou passar a palavra ao Pedro Paulo. Brevemente, Pedro Paulo, como eu falei, é professor na Federal do Rio de Janeiro. Ele tem mestrado e doutorado também pelo FRJ, em Letras Neolatinas. Ele tem um pós-doutorado no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Ele, como pesquisador, ele se dedica a temas como literatura francesa, campo literário, crítica literária, naturalismo, decadentismo, relações entre pintura e literatura. Com a palavra, o Pedro Paulo. Obrigado, boa tarde. Bom, a gente está falando de casa, né? Eu já venho à casa aqui há muito tempo, mas não nesse evento, como o Lineu se referiu de manhã como pesquisador do Grupo Ars. Então, como bolsista, e nesse evento é a primeira vez. E eu aprendi muito aqui, porque eu sou da área de literatura, e é uma área bastante tradicional, eu diria, que encara o texto literário só como o conteúdo, né? E eu acho que os estudos da materialidade do texto são sempre um pouco mal entendidos no meu setor. Então, aprendi coisas muito interessantes aqui esses 2 dias, que acham que, de uma certa maneira, vão alimentar a minha pesquisa. Eu queria agradecer os meus contatos aqui, o Carlos Gastão, com quem eu trato diretamente para a pesquisa, e o Rutônio, que me dá um suporte lá no acervo de obras gerais e me suporta também. Então, são as pessoas para quem eu dou mais trabalho aqui. Bom, então eu vou tentar ser mais ou menos... eu vou falar da coleção econômica Lemert. O Irineu me mata se eu falar Laimer, como todo mundo, então eu vou tentar pronunciar direitinho, Lemert. E vou começar com uma citação que vocês podem acompanhar, não vou ler tudo, da edição de 10 de abril de 1896, na revista A Bruxa, do Olavo Bilac, que protestava, irônico e indignado. 4 a 5 vezes por mês leio nos jornais. Mais um bom serviço acaba de prestar a Casa Lemert e as Letras Nacionais, dando-nos o número tal da sua coleção econômica, que contém, desta vez, a tradução do romance tal de fulano de tal. Esta coleção econômica é uma maravilha, cada volume custa R$1.000. Creio que por isso, mais que pelo gênero de literatura escolhido, tem ela feito verdadeiro sucesso. Assim que um volume aparece, o povo corre à casa editora, há calos esmagados, cabeças quebradas, e a polícia é obrigada a intervir para acalmar a fúria ansiosa dos compradores de literatura barata.
Vejamos agora de que natureza é o grande serviço que, no dizer dos jornais, presta a Casa Lemmert às letras brasileiras. E aí ele cita os números que foram lançados e termina falando que essa é uma coleção produzida no estrangeiro, feita por pessoas profissionais estrangeiros e que não sobra nada para o profissional brasileiro. Bom, bem dor de cotovelo aí, a gente vê que ele está bem despeitado. Bilac se refere, então, nessa crônica já conhecida, a esse tipo de o anúncio da própria coleção econômica e essas notas que saíam em vários jornais da capital, e acho que também do resto do país, elogiando a iniciativa dos editores a cada volume lançado. Então, a cada volume lançado a gente encontra, acabou de sair o 3º volume, etc. O poeta depreciava os romances estrangeiros, a tradução portuguesa, e atribuía o sucesso editorial, sobretudo, ao preço módico e não à qualidade das obras literárias. Indicava, desse modo, o seu posicionamento de poeta em luta para ocupar o seu lugar no campo literário brasileiro, enfrentando a imposição de um gênero dominante naquele momento, o gênero romanesco, e a concorrência da literatura estrangeira. Bilac via com maus olhos a predominância de produtos estrangeiros, aí o próprio livro, fabricado em Portugal, e a literatura vindo da França e dos outros países, como a gente vai ver adiante, e achava que não estimulava a produção nacional, de literatura nacional, que era deixada em segundo plano tanto por editores quanto por leitores. Então, a coleção econômica de Lemmert e Companhia encontra-se nesse debate que marcou as últimas décadas do século XIX e início do século XX. A nossa pesquisa, que é apoiada pela Biblioteca Nacional, se debruça, então, sobre esta coleção de romances estrangeiros que se realizou como um empreendimento editorial de sucesso de uma livraria editora importante para a cidade do Rio de Janeiro e para o país, ao longo do século XIX, é uma casa editora que existe desde a década de 1830, até o início do século XX. Ela acaba, enfim, acho que em 1909, se não me falha a memória, com um incêndio na livraria na Rua do Ouvidor. Trata-se, então, de lançar luz sobre a coleção, cujos volumes, em sua maioria, fazem parte do acervo da biblioteca e constituem elementos importantes para a compreensão da formação cultural do país e do próprio campo literário brasileiro. Então, propomos uma discussão sobre o alcance de obras baratas, que seria chamado de literatura popular, que é uma caracterização um pouco difícil, às vezes, que circulavam pelo país no final do século XIX e que constituiriam o gosto de um determinado público leitor, em contraponto com a questão da imposição da literatura nacional, que procurava paulatinamente o seu lugar, ter seu lugar junto a editores livreiros e instâncias de consagração e de canonização literárias. Centrado, então, no primeiro momento da análise material dos volumes, a pesquisa visa contribuir com seus resultados para confirmar o perfil institucional da Fundação Biblioteca Nacional como um local talvez único para o desenvolvimento de determinadas pesquisas, pois só ela possui reunido um acervo tão vasto que faculte ao pesquisador expandir o seu objeto de pesquisa, redimensionar suas indagações e seus corpora num mesmo lugar. Então, eu lembro a conferência de ontem que como que chamava? A colega, esqueci agora. Conferencista de ontem, a primeira conferência, a Magali dizia isso, que começa a pesquisa com um objetivo e aquilo vai derivando, e você acaba encontrando outros caminhos. Então, em seus estudos sobre a literatura popular, Alessandra Elfar menciona a coleção econômica da Lemmert como fazendo parte, não de uma, cito, estratégia perspicaz, planejada isoladamente por comerciantes experientes, mas de um fenômeno muito mais abrangente e complexo, no qual o livro popular, com a sua rede de agentes sociais e práticas culturais, adquiria um lugar de destaque. A pesquisadora traz informações importantes sobre o preço reduzido dos livros da coleção, a má qualidade do papel, analisando a ilustração da capa. Aí uma ilustração da esquerda está um pouco melhor, mas a encadernação cortou o nome da editora é Cidade, e o que aparece na outra são 2 volumes diferentes. Pelo estudo da capa, ela infere
que a coleção visaria um público preferencialmente feminino e burguês, distante dos apelos licenciosos das apostas editoriais mais arrojadas, como, por exemplo, aquelas do editor livreiro Pedro da Silva Quaresma, da Livraria do Povo. A imagem da capa, cito ela, escolhida pelos editores, comunicava a presença de uma literatura de bom gosto, apreciada por mulheres educadas e de boa família. Eu vou voltar a essas questões um pouco mais adiante. A coleção econômica Lemmert, segundo pudemos verificar até o momento, por anúncios e notas publicadas nos jornais e disponíveis na Hemeroteca Digital Brasileira, que também é muito importante para a pesquisa, teve início em julho de 1895 e foi encerrada em julho de 1898. A coleção era composta por 29 volumes, porém, no exame do acervo, tem mais um, porém, no exame do acervo, a gente já nota, isso já é indicado o primeiro, que são 2 livros, já é indicado o Tartarin nos Alpes, no próprio anúncio da coleção, mas o Vogando contém uma segunda narrativa. Na verdade, o Vogando é uma narrativa de viagem e a segunda é uma novela. Isso não aparece nem no catálogo, nem nos anúncios, e a gente sabe que não foi encadernado junto porque a numeração da página é contínua. Então, teria mais essa narrativa. Do Maupassant, é o Senhor Parente, que não aparece na identificação da coleção. Então, as 31 obras são atribuídas a 19 autores, ou 22, como eu vou explicar mais adiante, e, inicialmente, nos catálogos online, havíamos localizado 18 dos volumes da coleção, pertencentes ao acervo da Biblioteca Nacional. No entanto, 7 novos volumes foram encontrados no catálogo de fichas manuscritas, que é um catálogo essencial, precioso, para o pesquisador do século XIX. E então eu encontrei os volumes 6, 8, 10, 19, 24 e 25, que antes não aparecia no catálogo online. Neste catálogo, o de fichas, também conseguimos descobrir a identidade de um dos escritores. Agora eu não enxergo daqui, peraí. É o Maxime Paz, está ali. Um dos escritores que nos anúncios sempre é indicado como M. Paz, autor do Traída, 24º volume. Ele está ausente do catálogo geral online, nas fichas manuscritas, porém a gente encontra a indicação do prenome, Maxime. E vale ressaltar que esse escritor sequer existe na plataforma da Biblioteca Nacional da França, naqueles data, em que você tem o nome dos autores, nem como livro digitalizado. Então, para descobrir, tive que fazer uma certa pesquisa em jornais franceses, e catando as pistas, e descobri que era um jornalista que se aventurou pelo romance de costumes e, por vezes, romances caracterizados como picantes. Bom, dessas 31 obras, 28 pertencem a autores franceses. Um autor inglês, um autor italiano e um autor russo. Então, é esmagadoramente a coleção composta de obras francesas, traduzidas. Se analisarmos o momento de produção da obra, a gente nota que há um investimento maior dos editores no romance contemporâneo, pelas décadas. Essa década de 90, que estava ainda rolando, a coleção começa em 95, na década de 80 muito, e vai decrescendo. Então, seria mais ou menos esses romances reorganizados por década. 7 são na década de 1890. O último é um romance de mulher do Pierre Maël, que seria de 95, então, e ele aparece em 96 na coleção, eu acho, lançando 12 romances da década de 80, 5 da de 70 e 4 de 60 e apenas um da de 50. 2 eu ainda não consegui identificar. Das 31 obras, 12 são de autoria de escritores naturalistas. Isso tem a ver com um projeto que eu tive anteriormente. Quase 40% do total, textos do Émile Zola, Alphonse Daudet, Guy de Maupassant, Edmond Goncourt e do russo Ivan Turgenev, que também fazia parte dessa patotinha. Ele morava em Paris e escrevia, às vezes, diretamente em francês. O que aponta uma preferência do público, naquele momento, por essa estética. Então, o escritor que mais se destaca, no entanto, e que é hoje esquecido, e a minha aluna que está ali está pesquisando ele,
na época, ele era o mais popular de todos, é o Georges Aunet. Sua vasta obra, que é depreciada pelos críticos, que nela não viam real valor literário, e é interessante que a Hemeroteca tem pouquíssima crítica sobre ele, vai muito anúncio de livros sobre ele, então, quer dizer, ele nem era considerado para ser criticado, às vezes, e ele era um pouco visto como antinaturalista, porque ele preferia retratar os nobres, a alta burguesia, e uns livros assim bem mais cheios de clichês. Então, desse autor, há 6 obras na coleção, seguido por Afonso Daudet com 4 obras, Guy de Maupassant 4 obras, Émile Zola 2 obras e Paul Bourget, que é a minha outra aluna que está ali, estuda o romancista psicológico, que de alguma maneira deriva também do naturalismo. Então, desses títulos, muitos já haviam sido publicados em folhetim nos jornais do país e se encontravam à venda na coleção bem antes de pertencerem à coleção Lemmert. Então, das 6 obras do Georges Aunet, por exemplo, 5 já haviam aparecido em Alagoas, em folhetim, na Bahia, no Ceará, Minas, Pará e Paraíba. O mesmo vai acontecer com os escritores naturalistas, que também já eram fartamente publicados nos jornais. No outro polo, a gente vai ter um escritor um pouco mais sofisticado, que seria o Paul Bourget, e apenas do Paul Bourget, Um Coração de Mulher havia sido anteriormente publicado em jornal, em Pernambuco, e ao que tudo indica, e o romance Mentiras, e esse romance também, em anúncio, só são encontrados em francês e não traduzidos. Então, a gente pode ver que a coleção tem uma seleção de livros, nessa seleção de livros, um investimento editorial duplo, que cobre tanto livros que já haviam fartamente circulado no país e agradavam ao público, então era uma aposta de venda certa, quanto novidades. De qualquer modo, não há presença de livros de longa duração no gosto do leitor, nem, por exemplo, obras românticas. Há uma aposta também em livros de autores com reconhecida qualidade literária, apesar das polêmicas. É o caso do Zola, Alphonse Daudet, Maupassant, Bourget, Turgeniev, D'Annunzio. E em escritores também, paralelamente, a escritores adeptos do que o crítico francês Sainte-Beuve vai chamar de literatura industrial. Uma literatura mais voltada para a massa e para o divertimento. É o caso de Georges Aunet, Armand Lapointe, Adolphe Belot e Heider Heiger. Nesse ponto, então, a gente volta naquela que eu tinha mencionado antes, que não eram 19 escritores, mas 22. Porque, ao analisar detidamente os livros, encontramos que 3 autores, na verdade, eram pseudônimos de dupla de escritores. Não, desculpa, acho que foi demais. Não. De duplas de escritores. A gente só encontrou caricatura desses 2 aí. Que escreviam a 4 mãos. Então, Erckmann Chatrian, pseudônimo de Émile Erckmann e Alexandre Chatrian, que se dedicava a romances nacionalistas e explorava o realismo regional um pouco rústico. Pierre Mael, pseudônimo de Charles Cosse e Charles Vincent, prolíficos autores de romances de aventuras sentimentais, que foram um grande sucesso de venda da Hachette, e Guérin Genesty, pseudônimo coletivo do romancista Paul Genesty e do jornalista Jules Guérin. Então, você vê que essa prática desse tipo de publicação em dupla reforça ainda mais a caracterização da coleção econômica como uma coleção popular. Também parece haver uma estratégia dupla nas escolhas de autores que poderiam causar polêmica, os naturalistas, por exemplo. O Visconde de Tonnet havia caracterizado Os Reis do Exílio como um livro com cenas escandalosas e indecorosas. Mas sabemos que o Daudet, que era considerado um corifeu do naturalismo, ele tinha um naturalismo mais ameno, como aparecia em notas de vários jornais, comparado ao Zola. O Zola, que é muito conhecido no Brasil e lido pelos jornais em volume, por romances de escândalos, como Naná, também seria uma ameaça para os bons costumes dessa coleção. Mas os livros que aparecem dele, Um Sonho, é um romance super inocente, o mais romântico dele, que tem uma temática religiosa, é o 4º volume, seguido de Sora Filomena dos Irmãos Goncourt, também naturalista, mas também que fala de uma temática religiosa. E é caracterizado como um conto de fada e não seria realmente uma ameaça para as moças de boa família. Por outro lado, o outro romance do Zola, Magdalena Ferrat,
já vai tratar de uma história de uma moça que experimenta o amor fora do casamento, depois trai no casamento e termina tragicamente. O Pedro e João do Maupassant também é uma história de adultério, que gera um filho e depois, na hora de uma herança, descobre que ele é filho do padrinho, enfim. O Adolphe Belot, que também está na coleção, é um autor de romances populares considerados picantes e imorais e fez um sucesso estrondoso, em um certo momento, com Mademoiselle Giraud, ma femme, que foi traduzido em português por Esposa e Virgem, porque ele não consegue nunca se deitar com a esposa depois do casamento, porque ela está sempre saindo com uma amiga, então o livro todo, enfim, ela era lésbica. Então a gente vê que naquela pista levantada pela Alessandra Alfar, quando ela analisa as capas, né, que seria para um público feminino, aí a gente vê a imagem de uma mulher bonita, loura, etc., e uma casa bem decorada, deve ser relativizada, né? Muito desses romances tratam de histórias de adultérios e não seria uma boa leitura para mulheres educadas, como ela diz, e de boa família, segundo os padrões morais da época. Há indícios que alguns desses livros eram considerados lidos como leituras para homem. Foi que eu encontrei em Magdalena Ferrado, Zola, uma anotação de leitor que ele sublinha, era um homem, pelo nome que estava na capa, ele sublinha essa frase logo no primeiro capítulo, eu sei. Por seu andar firme, levemente cadenciado, adivinhava-se que ela já não era uma donzela. Então, ele lê já, ele tem outras frases sublinhadas que ele lê já com esse propósito. Também é importante notar que a coleção traz no final 4 páginas de publicidade de livros úteis, leitura barata, enfim, tem esses títulos aí. E dentre esses títulos tinha Camilo Castelo Branco, era um pouco uma salada, mas você tinha Contos Picantes, Leitura de Inverno para Homens, em 6 volumes, e Zina, ou Os Transviados da Aventura, romance íntimo, que eram vendidos pela metade do preço da coleção econômica. Bom, então, você vê que é uma aposta de textos dessa natureza, e variados, os outros eram textos úteis, foi? Bom. Que reforça essa ideia que o público-alvo não era um público propriamente erudito, mas um amplo público. Bom, a coleção econômica, então, parece oferecer ao leitor tanto obras de escritores relativamente consagrados no campo literário, como obras de autores que o campo rejeitava, que a crítica, que as academias e mesmo que o ensino rejeitavam, e ainda não rejeitam, porque são autores esquecidos. Essas obras constituiriam o que o Daniel Compère define como literatura popular, que são obras de ficção que, desde sua publicação, visam um vasto público, mas que não serão necessariamente reconhecidas como literatura legítima. Então, também não há paratextos, nem aparelho crítico, não tem prefácio, não tem pós-fácio, não tem nada que mostre que o objetivo da coleção era o entretenimento. Aí voltamos à história de que todos esses aspectos já caracterizariam a coleção como uma coleção popular, e tem um elemento muito forte, que é a baixa qualidade do papel e a baixa qualidade do volume, que todo mundo já sabe, está nos anúncios, a Alessandra Alfar fala, R$1.000, que é o equivalente ao preço de um rolo de papel higiênico, e custa menos um volume do que um sabonete, que era R$1.500 vendidos. Eu não escolhi exatamente o papel higiênico para fazer graça, mas é bem interessante, a descrição ali é formidável, depois, se vocês puderem ler, é formidável. Mas porque, se a gente notar o investimento da livraria, esses 3 elementos marcados são da livraria Lemert. E livros úteis lá na direita, a coleção econômica de volumes lançados e o papel higiênico. Bom, também vendido por ela. O sabonete anterior, que não está nesse anúncio, também era pela mesma casa. Então, a gente consegue entender que a reclamação do Olaf Black, do ponto de vista dele, era legítima, porque ele estava reagindo como uma literatura
que era fartamente difundida no país, considerado como um objeto comercial e lida por muitos, e provavelmente o Olavo Bilac não tinha tantos leitores quanto muitos dos autores da coleção econômica. Obrigado. Muito obrigado, Pedro. Vou passar a palavra agora para Thaís Fernandes. Thaís ela é licenciada em Letras, Língua e Literatura Vernáculas pela Federal de Santa Catarina, com experiência lecionando latim e literatura latina no ensino superior. A Thaís é mestre e doutora em estudos de tradução, lá pela Federal de Santa Catarina, onde ela pesquisou o papel da tradução no ensino do latim e a história das traduções da literatura latina no Brasil. Bem, só vou falar de novo o tema. Virgílio no Brasil, análise dos prefácios dos tradutores do poeta latino. Thaís. Obrigada, boa tarde. Então, eu gostaria de começar minha fala agradecendo a oportunidade de estar aqui e também a bolsa de pesquisa concedida pela Biblioteca Nacional, que me permite aprofundar minha pesquisa de doutorado e prosseguir ela também. Eu dividi a minha comunicação de hoje em 3 partes. Então, primeiro eu vou fazer uma breve apresentação do meu projeto de pesquisa. Depois eu vou fazer uma exposição de alguns dados gerais sobre as traduções que eu encontrei. E, por fim, eu faço alguns apontamentos a respeito dos prefácios. Bom, passando ao projeto, o objetivo da minha pesquisa é estudar as traduções das 3 obras de Virgílio, Bucólicas, Geórgicas e Eneida, publicadas no Brasil entre 1808 e 2014. Mais especificamente, pretendo examinar os prefácios e as notas das tradutoras e tradutores de Virgílio, com o intuito de revelar suas estratégias de tradução, entendendo esses elementos como paratextos. Então, ao contrário do Pedro Paulo, da coleção dele, o meu corpus de pesquisa ele tem bastante paratextos. Assim, constituem objeto de minha pesquisa somente os prefácios e notas que foram escritos pelos tradutores. Então, eu excluí aqueles prefácios e notas que foram produzidos ou por organizadores ou editores das obras. Isso porque meu objetivo também é tentar perceber de que forma os tradutores aproveitam esses espaços das notas e dos prefácios, entendidos a partir da noção de invisibilidade do tradutor de Venuti, como elementos nos quais, potencialmente, a voz do tradutor é evidenciada e ele deixa de ser invisível. Assim, penso nesses tradutores como autênticos protagonistas, sujeitos históricos da tradução, que frequentemente ficam no anonimato, apesar de muito contribuírem para a formação da literatura brasileira. Na comunicação de hoje, eu vou deixar as notas de lado e vou me concentrar mais nos prefácios, porque é a parte da análise que está mais avançada. Então, sobre um quadro geral das traduções de Virgílio, que eu encontrei aqui no acervo de obras gerais e de obras raras, eu encontrei 32 traduções no total, 11 delas foram publicadas no século XIX, 13 no século XX e 8 delas foram publicadas nos últimos anos, de 2000 para cá. 4 são traduções das Geórgicas, 9 das Bucólicas e 17 da Eneida. E eu encontrei ainda 2 volumes que reúnem a tradução das obras completas do Virgílio. O primeiro deles é intitulado Monumento à Elevação da Colônia Brasil a Reino e ao Estabelecimento do Tríplice Império Luso, as obras de Públio Virgílio Maro, traduzidas em verso português e anotadas pelo Dr. Antônio José de Lima Leitão. Tudo isso. Esse volume foi publicado em 1818 e é a primeira tradução de Virgílio publicada no Brasil. Eu fiz uma pesquisa sobre essa tradução porque, apesar de trabalhar com literatura latina, eu nunca tinha ouvido falar muito dela. E realmente ela é pouquíssimo estudada, ela é só mencionada em alguns artigos. E eu acredito que essa tradução merece ser olhada com mais atenção, não só pela sua importância histórica, por ter sido a primeira, mas também pela sua qualidade.
E o segundo volume de obras completas é a já conhecida tradução do maranhense Manuel Odorico Mendes, que foi intitulada Virgílio Brasileiro e lançada em 1858. Algumas dessas traduções elas foram feitas por tradutores portugueses, mas elas foram publicadas no Brasil, então eu entendo que elas fazem parte do nosso mercado editorial e também do nosso sistema literário. Então, elas acabam compondo também o meu estudo. Ainda sobre o quadro apresentado, gostaria de destacar o alto número de traduções publicadas no século XIX, 11 traduções, ou seja, somente 2 traduções a menos do que no século XX, quando a indústria editorial brasileira já estava mais desenvolvida, então eu esperava encontrar uma diferença maior entre esses 2 séculos. Também ressalto que algumas dessas traduções do século XIX continuam sendo reeditadas até hoje, como as traduções do próprio Odorico Mendes, que recentemente tem recebido muita atenção dos pesquisadores de literatura clássica. Além dessas traduções encontradas no acervo de obras gerais e de obras raras, eu também localizei alguns manuscritos de traduções de Virgílio, que não são objeto da pesquisa, porque eles não são publicações editoriais propriamente, mas que têm uma importância histórica e merecem menção. Então, eu encontrei 2 manuscritos de trechos de traduções de obras de Virgílio feitas por Luiz Vicente de Simone e a tradução da Segunda Bucólica feita por Francisco Lodovino de Souza Freitas Sampaio. Esses 3 manuscritos são do século XIX. Eu fiz essa pesquisa sobre as traduções no banco de dados aqui da biblioteca, pelo sistema Sofia, mas também fiz a pesquisa em outros bancos de dados e nesses outros bancos eu localizei outras 3 traduções do Virgílio que não se encontram no acervo da Biblioteca Nacional. Esse, então, seria o quadro geral das traduções. Então, vou passar agora aos prefácios. Então, dentre as 32 traduções pesquisadas, 18 possuem prefácios escritos pelos tradutores. Em todos esses prefácios, os tradutores se preocupam em apresentar fatos histórico-biográficos a respeito de Virgílio, comentar sobre suas fontes e influências gregas e latinas, resumir e analisar literariamente a obra traduzida, contextualizá-la historicamente, bem como situá-la dentro do conjunto das obras virgilianas. É constante também o enaltecimento da obra e do autor. E a importância da obra, ela é por vezes apresentada como justificativa para sua tradução ou retradução. Assim, percebo que existe uma preocupação por parte dos tradutores em contextualizar e explicar o texto de Virgílio. Eles alegam que, pela distância temporal e cultural que nos separa dos romanos, o leitor teria dificuldade em entender mais profundamente obras antigas, como as de Virgílio. Por isso, a necessidade de oferecer todo um conjunto de paratextos que tentam suprir essa suposta dificuldade. O prefácio escrito pelo tradutor também pode ser uma oportunidade que ele tem de revelar ao leitor seu projeto tradutório e comentar suas escolhas, antes de ter sua voz entrelaçada e comprometida com a voz do autor. Dos 18 prefácios escritos por tradutores, 11 tocam, ainda que em alguns casos brevemente, em questões de tradução. Então, para tentar ser mais clara e breve, eu dividi essas questões de tradução em 4 assuntos, que eu escolhi pela recorrência. Na verdade, teria muitos outros assuntos, mas eu vou apresentar aqui só os que mais aparecem. Acredito que estudá-los contribui também para a discussão sobre problemas teóricos da tradução do latim e de línguas antigas em geral. Então, são eles, primeiro, particularidades da tradução de poesia, de Virgílio ou no geral. Segundo, a concisão do latim. Terceiro, o diálogo entre tradutores. E quarto, a perspectiva humilde ou não, com pedido de desculpas ou não. Então, eu vou comentar
rapidamente cada um desses assuntos e apresentar um outro exemplo conforme eles aparecem nos prefácios. Então, sobre as particularidades da tradução de poesia, os tradutores costumam comentar sobre o tipo de verso que eles adotam na tradução, justificam sua escolha e defendem a tradução de poesia em verso ou em prosa, e ainda falam sobre outros problemas, como tradução do ritmo, de aliterações e dos jogos de palavras. Então, eu trouxe aqui um exemplo do Péricles Eugênio da Silva Ramos, que traduziu as Bucólicas em 1982. Ele diz: na verdade, apesar das limitações que isso possa impor, um texto poético metrificado só pode traduzir-se em verso, para dar uma ideia do que seja o original. E, por outro lado, Leopoldo Pereira, que traduziu a Eneida, a edição que eu consultei é de 1920, ele diz: sempre pensei que os poetas da antiguidade não devem ser traduzidos em verso. Raras são as traduções poéticas que dão uma ideia aproximada do original. Quem precisa de recorrer a um intérprete para ter uma boa ideia dessas obras-primas do engenho humano, quer que se lhe dê em boa forma o pensamento do autor e só ele, sem desenvolvimentos nem diminuições, e isso só em prosa se pode fazer. Então a gente vê um tradutor que defende a tradução em verso e o outro que defende a tradução em prosa, e teria muitos outros casos para citar. Sobre a concisão do latim, esse é um assunto bastante recorrente nos prefácios. Eu trouxe só um exemplo, mas muitos tradutores tocam nesse ponto e eles alegam que eles tentam sempre buscar um equilíbrio entre uma tradução concisa, que de certa forma imitaria a sintaxe latina, e ao mesmo tempo completa. Então, que ao mesmo tempo que fosse concisa, não deixasse de fora elementos importantes para o texto. Então, Raimundo Carvalho, tradutor das Bucólicas, por exemplo, diz: a tradução que estou propondo busca recuperar em alguma medida a surpresa e a agilidade da frase latina. Então, são recorrentes esses termos: agilidade da frase, a economia da frase latina. E nesse aspecto, Odorico Mendes é o grande mestre dos tradutores. Muitos se referem a ele como um exemplo de tradutor que conseguiu a concisão máxima, porque a tradução do Odorico Mendes da Eneida tem quase o mesmo número de versos que o original, que é um feito assim fantástico. O terceiro assunto, então, que é bem recorrente, é o diálogo entre os tradutores. E foi surpreendente perceber como os tradutores conhecem, consultam e comparam suas traduções às anteriores. E também encontrei em quase todos os prefácios menções, elogios e críticas a outros tradutores. O Lima Leitão, que é o tradutor de 1818, por exemplo, diz: recorri às traduções melhores que têm as 4 línguas, filhas da latina. Porém, mais me utilizaram Delille, na francesa, Caro e Ambrogio, na italiana. A minha é a mais concisa do que a deles. E com ela me parece que provo aos meus compatriotas e às mais nações que a língua portuguesa é a das que hoje vivem a mais chegada à latina, em concisão e belezas. Então, aqui também aparece esse tema da concisão. O Odorico Mendes, por exemplo, diz: por contente me dou se obtenho um lugar ao pé de Caro, Pope, Monte, Francisco Manuel e de outros bons tradutores poetas, citando grandes tradutores dos clássicos. E o Lucindo Filho, que traduziu as Bucólicas em 1883, diz: há muitos anos que em horas de lazer traduzia as Bucólicas do grande poeta de Mântua. Não me levara com isso a pretensão de querer fazer coisa melhor do que fez Odorico Mendes. Não. Era um simples espairecer do espírito afadigado por estudos sérios e positivos. Então, o lazer dele era traduzir Virgílio. Mas é forçoso confessar que o ilustre maranhense, na ímproba determinação de reduzir o verso latino ao português,
tornou a sua, aliás, excelente tradução, muitas vezes obscura, e alatinou-a em demasia. Então, ali tem um elogio e uma crítica ao mesmo tempo ao Odorico Mendes. E, por fim, a perspectiva humilde ou não, com pedido de desculpas ou não, também é um assunto curioso, porque a maioria dos tradutores pede desculpas por eventuais erros nas traduções e se colocam sempre numa perspectiva humilde, afirmando sua incapacidade de traduzir Virgílio, ao mesmo tempo que traduzem Virgílio. E outros tradutores já adotam uma postura menos humilde, como o Lima Leitão, a tradução de 1818. Ele diz o seguinte: aparto-me do uso de começar os prefácios pela confissão da própria incapacidade, confissão não sincera, modéstia afetada, que leva a mira em mais se engrandecer e melhor captar a benevolência, mas que não ilude homens sensatos. Se Faetonte soubesse que seria despenhado no pó, não se afoitaria a reger o coxe paterno. E o Nicolau Firmino, que traduziu a Eneida e as Geórgicas, na tradução da Eneida ele diz: dirá finalmente alguém que este nosso trabalho, do mesmo modo que os restantes, tem erros. Não contestamos, tradutore, traditore. Digam-nos quem não dá erros, porque estamos prontos para os apontar em qualquer compêndio. E, por fim, na tradução das Geórgicas, ele diz: nos longos prólogos ou proêmios que ninguém lê, acho que só eu no caso, os autores tentam geralmente desculpar-se dos erros cometidos nas obras, ou indicar virtudes que nem sempre alcançaram, ou tão somente como eu, justificar as publicações. Então, no geral, eu percebo que, apesar de se referirem à tradução e aos seus problemas, os tradutores ainda parecem mais preocupados em falar sobre a obra e sobre o autor que estão traduzindo do que sobre sua própria atividade. Em alguns casos, eles se restringem a apresentar a obra e o autor, não falam nada sobre o processo de tradução mesmo. Ainda assim, é possível mapear nesses prefácios, eu tentei demonstrar aqui, quais são as principais dificuldades e estratégias utilizadas pelos tradutores. E eu espero que esse mapeamento seja ampliado quando eu finalizar a análise das notas de rodapé. Era isso. Obrigada. Obrigado, Thaís. Agora vamos para a mesa com o Ilan, uma breve apresentação do Ilan. O Ilan é professor adjunto no Departamento de História e Relações Internacionais da Federal Rural do Rio de Janeiro, e ele é professor do programa, colaborador da pós de História da Unesp, Campus Franca. Ele é mestre em História Social pela UF e doutor em História Moderna também pela UF. Como pesquisador, ele se dedica principalmente aos temas Inquisição, religião e religiosidade, clero, justiças na Idade Moderna. O tema dele, só vou relembrar aqui, literatura anti-inquisitorial, o livro Notícias Recônditas sobre o modo de proceder da Inquisição, como ponto de chegada dos escritos contra o Santo Ofício português na época moderna. Ilan. Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer à Biblioteca Nacional pela oportunidade, na pessoa do Fábio, e agradecer também a bolsa de pesquisa que a biblioteca oferece para desenvolver essa pesquisa, assim como a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Rural, que também financiou alguns custos dessa pesquisa que está ainda em desenvolvimento. Então, o que eu vou apresentar aqui é basicamente 2 pontos relativos ao que seria o trabalho final, que é a questão da autoria e a diversidade, a multiplicidade, na verdade, de edições que existem desse livro Notícias Recônditas sobre o modo de proceder da Inquisição Portuguesa, com seus presos. É um título barroco, então é um título enorme. Primeiro eu queria fazer 2 contextualizações. Eu coloquei uma epígrafe, mas eu vou passar dela direto. Então eu vou fazer primeiro 2 contextualizações. A primeira é tratar qual é o contexto de publicação desse livro. Primeiro, isso também é um ponto não pacífico entre os historiadores, ou pelo menos era, mas acho que agora não mais, que
esse texto teria sido publicado e feito em 1673, 74, porque assim aparece nas edições. E nós percebemos que isso não aparece, na verdade, em toda a documentação pesquisada. Isso é um recurso utilizado no texto, assim como a gente vai ver na questão da autoria. Muitas vezes, esse livro ele utiliza muitos recursos literários, muitos recursos que, numa das vezes, serve ou para vender ou para dar credibilidade ao texto, muito mais do que dizer sobre a produção. Então, ele é feito no decorrer da década de 70 do século XVII. Basicamente, a Inquisição Portuguesa ela é suspensa no ano de 1676 pelo Papa Inocêncio XI. Ele suspende a Inquisição porque os cristãos novos, que eram judeus convertidos à força lá ainda no final do século XV, eles entram com recursos na Santa Sé para rever o processo, a questão jurídica do processo inquisitorial. Então, dali uma série de memoriais, pareceres, alguns deles eu vou tratar aqui, eles são apresentados tanto à congregação do Santo Ofício Romano, quanto ao papado. E nisso, esses textos são muito abundantes. Termina, passando direto, que é no nosso objetivo, em 1681, com a reabilitação da Inquisição Portuguesa. Então, a minha hipótese é que esse texto ele tenha circulado manuscrito primeiro a partir de 1681. Ele seria um documento presente nessa contenda, que eu chamo na tese de uma batalha de papéis, porque é uma série de responsáveis por ambos os lados da Inquisição Portuguesa e dos cristãos novos portugueses envolvidos nessa disputa. E ele seria um dossiê, mas que não chegou a ficar pronto a tempo de tentar interferir na contenda. E logo depois, já no século XVIII, é que ele é publicado pela primeira vez em inglês. Então, eu vou passar aqui da epígrafe e vou mostrar quais são as edições das quais eu estou trabalhando aqui. Eu vou mostrar depois outras edições também. Então, a gente tem a primeira edição em língua inglesa, que é essa que nós vemos aqui. Uma edição seguinte, eu vou falar cada uma delas, mas aqui só ilustrando. A segunda edição, que é uma edição resumida de aproximadamente 50 páginas, tem 48 páginas. Depois a primeira edição, ou melhor, essa é a segunda edição de língua, eu falo portunhol, porque ela é uma mistura mesmo do português com o espanhol, ela está o tempo todo misturando as línguas. E depois uma edição já, no momento, já depois da suspensão da Inquisição, que é uma edição já publicada em 1623, com autoria explícita ali colocada. Então, talvez isso a gente tenha que pensar o que é autoria nesse mundo moderno. A gente já falou aqui até muitas vezes, em algumas outras mesas, mas acho que vale lembrar que ela é diferente da noção de direitos autorais, criada inclusive na Inglaterra, de 1710. Então, ela está muito próximo da publicação da primeira edição das Notícias Recônditas, em inglês, mas também muito diferente da ideia de unidade e coerência da obra presente nos dias de hoje. Quase sempre o responsável, a gente vai ver muito nesses livros, pela obra é o editor, ou que a gente chamaria de editor, mas na época era chamado de publicador. Esse publicador, na maior parte das vezes, também era responsável pela venda do livro, e ele que respondia, no mais das vezes, pela própria censura e, claro, o sucesso ou não dessa obra. Que muitas das vezes também, quando ela ganhava uma certa notoriedade, aí eram pagos, a partir de 1710, os direitos autorais da obra. Elas quase sempre saíam sem direitos autorais, porque era um teste. Assim como o Pedro Paulo mostrou, aquele anúncio que aparecia no final de um determinado livro, era muito comum nesses livros aparecerem anúncios dos livros que não foram publicados ainda, mas já está sendo feito, que era uma mentira, mas era só para ver como seria a repercussão sobre aquele livro, para saber se vale a pena publicar ou não, porque um livro é muito caro de ser feito, então sempre acontecia isso. Eu acompanhei algumas dessas propagandas, mas eu não vou tratar delas aqui. Enfim. Então, a primeira autoria atribuída às Notícias Recônditas, ela se dá a um notário chamado Pedro Lupina Freire. Não está escrito nominalmente o Lupina Freire,
mas foi atribuído tardiamente pelos historiadores já no século XIX. É importante a gente pensar isso porque na própria capa das Notícias Recônditas, quando eu for mostrar a capa maior ali, vocês vão ver isso, diz que foi um secretário da Inquisição portuguesa que teria feito. E aí alguns historiadores no século XIX foram se debruçar sobre isso e acharam esse Pedro Lupina Freire, que de fato esteve em Roma na década de 70, que de fato foi expulso da Inquisição e prestou serviços para ambos os lados na contenda lá que eu expliquei da suspensão da Inquisição. Porém, vários elementos, portanto, casam com a ideia de que seria esse autor. O problema é, se a gente observa todo o processo, bom, o notário, como vocês sabem, é aquele lá, claro que isso é uma imagem ilustrativa, ali está o notário tomando nota do depoimento, o inquisidor sentado na cadeira. O notário, ele era notário da Inquisição de Coimbra e depois de Lisboa. Se a gente analisa o livro, ao invés de pensar só a ideia do secretário da Inquisição, ele trata basicamente de denúncias feitas pela Inquisição de Évora. Portanto, esse notário não teria condições de saber dos pormenores dessas denúncias. Que numa análise que eu já fiz, a gente consegue localizar o número desses processos e ir lá olhar os processos inquisitoriais dessas pessoas. Portanto, eles existem de fato, não são processos fictícios, mas dos quais ele não teria como saber. Ele sai da Inquisição condenado em 1655, degradado para o Brasil. Quase a maioria também dos processos são posteriores a 1655. Portanto, ele também não teria condições de saber, porque ele já não fazia parte mais do corpo da instituição do Tribunal da Inquisição. E ele esteve, de fato, em Roma, entre 73 e 74. Mas se você consegue observar as cartas, por exemplo, as cartas todas que foram trocadas dentro da contenda entre o representante da Inquisição em Roma, os representantes dos cristãos novos, o próprio padre Antônio Vieira, que é o próximo a ser atribuído à autoria, todos eles falam que ele é um homem dado a traições, um homem do qual não se pode confiar. Ou seja, dificilmente ele teria de fato escrito ou teria contribuído demais com esse texto, sendo que ele não era aceito por nenhuma das facções envolvidas no caso. Todas as cartas, e são cartas quase sempre secretas, no sentido que elas não têm uma abertura mais pública, muitas delas são cifradas, portanto são aquelas cartas que têm uma série de números dos quais tem que ter a cifra para poder saber o que ali contém, tratam dele como um espia de ambos os lados, portanto não vale de confiabilidade a ninguém. E justamente esse seria um dos pontos da atribuição da autoria por ele, porque daria maior confiabilidade a esse texto, sendo que as pessoas da época não tinham tanta confiabilidade assim. Uma outra autoria, essa talvez a mais famosa e atribuída por quase todas as pessoas no século XVII e XVIII, basta a gente ver que em 1738 e outros dois momentos, há respostas dos próprios inquisidores. Eles escrevem livros contrários a esse livro Notícias Recônditas, atribuindo todos eles ao Vieira essa obra. Essa talvez seja mais fácil da gente desconstruir, porque tudo no século XVII é atribuído ao Vieira. Quem trabalha com o século XVII sabe que todos os textos produzidos, que ninguém sabe a autoria, joga para o Vieira. E é óbvio que o Vieira foi um homem que contribuiu muito, a partir de 1640, por exemplo, no debate político de Portugal. Ele tem uma série de textos, esse talvez seja a história mirabolante, tem a ver também com o próprio espírito do Vieira. Ele escreve um texto dizendo por que deve se aceitar o dinheiro dos cristãos novos em Portugal, um papel anônimo, que circula anônimo, que é dado para ele dar o parecer sobre o papel. A Inquisição faz um alvoroço quando esse papel é publicado, e o rei, sabendo, obviamente, que o papel era dele, dá para ele, e ele diz, o autor desse texto é um homem muito erudito. O Vieira o tempo todo se elogia. Além dessas coisas, era muito claro a gente perceber que o Vieira, ele na verdade, por que foi atribuído ao Vieira? Por que todos os textos contrários à Inquisição são atribuídos ao Vieira? O Vieira consegue algo inédito, que é arrancar do Papa um breve que o suspende da jurisdição da Inquisição. O Vieira é processado pela Inquisição de Coimbra, sai em 1676, na verdade
69, quando ele finalmente se convence que o Dom João IV, o Dom Fuão, né, que é das tropas do Bandar, não irá voltar, e aí, de fato, ele se convence que ele pode estar errado. Ele vai a Roma conseguir o perdão e a revisão do seu processo, e lá ele consegue, o Vieira, a primeira vez que ele vai a Roma, ele não fala direito italiano e sai de lá corrido pelos espanhóis. Da segunda vez que ele vai, ele não só conquista o papado, como uma série de como outros elementos que estão lá na corte de Roma. E ele consegue esse breve, ou seja, só o Papa tem jurisdição sobre o Vieira. Então era muito fácil atribuir qualquer texto a ele, porque a Inquisição não podia deitar a mão sobre o Vieira. Isso faz com que uma série de outros textos, que eu não vou tratar aqui, mas sejam atribuídos de fato a ele, mas não há qualquer relação, a gente consegue perceber por todos os textos produzidos pelo Vieira na época. Não há qualquer relação entre um e outro texto, seja no conteúdo, seja na maneira da escrita. Eu sei que eu estou indo muito rápido aqui, mas é por conta do nosso próprio tempo. Uma outra autoria, essa talvez mais próxima, teria sido atribuído a esse rabino, Han, na verdade, um intelectual descendente dos judeus portugueses, que nasce em Veneza e depois vai, na véspera da virada para o século XVIII, para a Inglaterra, e lá ele vai ser um dos primeiros rabinos da comunidade portuguesa, Breves Marques, em Londres, que existe até hoje. Uma das atividades de pesquisa foi tentar achar a documentação relativa a esse Davi Neto. Infelizmente, muita da documentação ela precisa de uma autorização prévia. Eu consegui localizar só metade dessa documentação. Mas eu consegui perceber que ele, de fato, não é o autor das notícias. E eu vou explicar por quê. Mas é interessante a gente perceber uma série de semelhanças que vão existindo. Primeiro, ele publica um texto. Esse texto aqui, deixa eu voltar. Que é uma resposta a um sermão feito no alto de 1705. Perceba que esse texto, a gente sabe que foi publicado por ele, com um pseudônimo. Ele se chama aqui Carlos Vero. Aí tem uma série de noções que a gente pode fazer a correlação, mas é interessante que ela é publicada pelo mesmo autor das Notícias de Recônditos. Aqui, nessa capa, a gente consegue achar aqui, o mesmo autor das Notícias de Recônditos. Se a gente olha as outras duas capas, a edição de 1720, que é a que está lá, e a de 1722, elas são muito próximas. Seja a construção de alguns tipos, seja a disposição das letras. Mas é interessante a gente perceber que o próprio Vero quanto Franca aqui não é um lugar de fato. Publicado em Vila Franca quer dizer Vila Lugar, Franca Verdade, ou seja, lugar da verdade, dando maior disposição ao texto. Outros historiadores vão falar que Vila Franca poderia ser Inglaterra, mas pelo conteúdo todo do texto, a gente consegue inferir mais sobre a questão ligada à própria disposição da verdade, que fazia parte um pouco da concepção teológica do próprio Davi Neto. Inclusive aqui, se a gente olhar, também tem o Vila Franca, assim como o Vero da própria verdade. É claro que aqui são elementos bem pequenos, assim como, se a gente olha, essa foi uma imagem produzida pelos homens de época, que passaram que passou a ilustrar, por exemplo, a enciclopédia sobre judeus na Inglaterra do século XVIII. E é interessante a gente perceber, isso não prova absolutamente nada, que eu vou mostrar, mas ela deixa uma pulga atrás da orelha. Aqui, se a gente olha o detalhe, ele está copiando um livro, ele não está escrevendo, ele está copiando um livro escrito Notícias. É claro que isso não quer dizer absolutamente nada. Mas esse não querer dizer absolutamente nada também pode ser alguma coisa. Ele só contribui de alguma forma para que a gente possa corroborar a ideia de que ele não foi ele que escreveu as notícias, mas ele foi um dos compiladores e o principal responsável pela publicação desse livro na Inglaterra. Não é à toa que a primeira publicação dele é em inglês e não em português. Então, quem na verdade escreveu? Aí
a minha grande hipótese de trabalho. Na verdade, não há um autor das Notícias Recônditas. Ela, na verdade, ela é um escrito de 1000 outros documentos, fazendo uma hipérbole. Através do memorial escrito em 1605, a gente consegue perceber que há elementos retirados desse primeiro memorial, depois de um outro parecer e uma série de outros textos. Na verdade, ela é uma compilação de vários textos. Por isso, quando eu falo a noção de autoria, porque não há a nossa atribuição de autoria enquanto uma ideia nova e uma ideia coerente do início ao fim. Ali há uma compilação de uma série de elementos que ganham uma outra narrativa, e uma narrativa que tem um apelo mercadológico, mas também crítico ao que vai ser considerado como a intolerância ibérica. É preciso a gente olhar aqui, claro que isso aqui está bem rápido, eu vou passar, mas alguns desses... Talvez o principal sejam os 36 agravos levados ao Papa, que estão alocados, todos foram dados ao Papa, então no Arquivo Secreto do Vaticano, esses 36 agravos, que são todos de caráter jurídico, então eles trabalham quais são os problemas da tramitação, da averiguação de testemunhas, do não uso da misericórdia, da não observância, enfim, de uma série de aparatos judiciais que a Inquisição não seguia. Então, ele é basicamente, ele tem um perfil técnico, ele vai ser repetido, não da mesma forma, mas todo diluído nesse texto das notícias. Um outro documento aí é uma resposta à resposta, porque é reflexões em resposta da resposta, que assim vai, aqueles títulos barrocos de um respondendo o outro. Enfim, que também está presente no arquivo da congregação da doutrina, pela doutrina da fé, que é o arquivo da Inquisição. Na década de 60 muda-se o nome, né? Não tem mais congregação do Santo Ofício Romano, passa a ser congregação da doutrina, pela doutrina da fé. Então, enfim, eu vou passar rápido aqui que a gente não vai conseguir observar todos com o tempo. Essa é uma das primeiras edições que eu consegui encontrar. É uma edição ainda manuscrita, portanto ela não tem título, e ela ficou conhecido pelos historiadores como Manda-me a quem devo a obedecer e tudo mais, porque enfim, é o início do texto. É muito interessante porque essa é uma edição anotada pelo inquisidor. Então, aqui na lateral, nós temos as anotações de um determinado inquisidor sobre o texto. Depois, nessa última viagem de pesquisa, eu consegui encontrar uma edição, essa mesma edição, manuscrita também, só que anotada por um membro da Casa de Suplicação, portanto, um membro da Justiça do Rei. Essa é uma edição de 1720, mas manuscrita, que está na Biblioteca da Ajuda, em Portugal. Eu vou passando aqui bem rápido. Essa é a primeira edição, enfim, publicada em língua inglesa, publicada em 1708. Então, é bem interessante a gente perceber as correlações e o trabalho final dessa pesquisa. Além da produção de 4 capítulos que tratam de autoria, a produção, o conteúdo e a circulação desse livro, é também uma compilação comparativa entre essas várias edições, enfim, estabelecendo a de 1722, a principal, publicada em língua portuguesa ou portunhol, enfim, como a principal. Essa é a edição, como eu falei, a edição resumida. A edição de 1720, que eu só achei uma edição dela, ela foi publicada em uma tiragem muito pequena. Eu ainda não tenho informação sobre a tiragem, mas ela é a que menos se acha. Essa aqui talvez seja publicado com o maior número de edições. A gente acha ela em praticamente quase todas as bibliotecas. E aqui nós temos uma edição também que ela tem um apêndice. Nem todas as edições ela tem esse apêndice. Então a Biblioteca Nacional ela também tem esse apêndice. Enfim, essa é uma edição que eu achei há pouquíssimo tempo na Biblioteca Casanatense, em Roma, que é uma edição publicada, segundo diz o texto, em Veneza, em 1750, mas eu ainda não me detive sobre ela. E essa é a última edição do qual eu trabalho, onde há
aqui diretamente a expressão da autoria, que não existe nas outras. Enfim, pelo pouco tempo não consigo concluir o sentido das edições, mas eu queria só mostrar, na verdade, que o apelo a esse tipo de literatura contra a Inquisição, ele passa a ser um grande mote a partir da publicação de um livro de um preso saído da Inquisição de Goa, o Charles Delon. Esse livro ele de fato é um best-seller, que a gente pode chamar de best-seller na época moderna. Ele circula demais em diversas edições piratas. As Notícias Recônditas não conhecem edições piratas, mas a gente consegue perceber a circulação e a produção de um campo ligado a uma história contra a intolerância. Isso a gente consegue perceber a partir de uma série de leituras desses anúncios presentes no jornal, no próprio livro ou em outros meios. Enfim, obrigado. Obrigado, Ilan. A gente vai agora para a última comunicação. A Mônica Vermes, ela é professora da Federal do Espírito Santo, além de ser musicóloga. Ela é mestre em música pelo Instituto de Artes da Unesp, doutora em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. Ela é bolsista produtividade do CNPq e, como pesquisadora, seu principal foco de interesse é a música e suas relações com a literatura e com a história. A comunicação dela, o título é Música e Performance nos Teatros Cariocas, 1890 a 1900, Circularidade e Permeabilidade de Repertórios e Espaços. Mônica. Obrigada. Boa tarde a todos e todas, os valentes que estão aqui até a última fala da jornada. Quero agradecer ao Carlos Gastão, ao Marcos Vinícius pela possibilidade de estar aqui comunicando, falando um pouco mais do trabalho de pesquisa. Eu, na verdade, sou de uma leva anterior de pesquisadores. Eu fui do grupo de pesquisadores do edital de 2016. Então, o trabalho continuou um pouco. Além disso, eu tenho a chance de falar um pouquinho mais de como ele caminhou a partir da apresentação que eu fiz no ano passado. Bom, eu tenho me dedicado a trabalhar com a música no Rio de Janeiro na virada do século XIX para o século XX. O recorte cronológico que eu escolhi foi de 1890 a 1920, então ele coincide com os 30 primeiros anos da República Velha, ou que se estende até 1930, né? Ou com a Belle Époque. Tanto um quanto o outro, vamos dizer, como justificativas do recorte, eles acabam sendo insuficientes, porque, por um lado, o corte não coincide precisamente com as mudanças no âmbito político do Brasil, e a ideia de Belle Époque, ela também não coincide com todas as práticas que aconteciam no Rio de Janeiro nessa época. Mas o que me parece mais importante é a tentativa, né, e as fontes com que eu trabalhei, aqui eu vou fazer em algum momento também as loas à hemeroteca digital, né, elas acabam me permitindo quebrar um determinado modelo do nosso pensamento, da nossa escrita sobre a música. Geralmente, quando a gente pensa na música, a primeira pergunta é, quando você fala em música, você está falando do quê? Você está falando de obras, você está falando de práticas, você está falando, né? E tipicamente, ao menos durante um bom tempo, quando se falava de música, pensava-se justamente em obras e compositores. Tanto é que uma das principais fontes de conhecimento musical sobre a música brasileira, os manuais de história da música, eles praticamente todos seguem por essa linha, né? O que acontece é que isso acaba fechando essa narrativa em determinados nichos. Então, pensa-se num grupo de trabalhos, numa música erudita, numa música de concerto, num outro grupo de trabalhos de música popular. Em outros tipos de relatos vão aparecer práticas que não se encaixam, práticas e repertórios que não se encaixam nenhum nem outro. Então, a minha preocupação era tentar fazer uma cartografia das práticas e dos repertórios musicais, procurando fazer justamente os cortes transversais, tentando entender os pontos de contato, como essas coisas conviviam na vida musical do Rio de Janeiro desse período.
Então, a principal fonte que eu usei para fazer isso foi justamente o material dos jornais publicados no Rio de Janeiro. O jornal no qual eu tenho me concentrado é o País. E mesmo escolhendo um único jornal, é possível observar que dentro dele a gente tem várias seções com informações importantes. Então, eu vou falar um pouquinho de como é que eu fiz o trabalho e depois como essas várias fontes elas vão se atravessando. Para fazer, então, essa cartografia, eu tomei o jornal O País e fui fazendo um levantamento dia a dia do que se relatava ali como atividade musical. Então, onde isso aparece? Aparece primeiro, isso aqui é uma página inteira, né? Um jornal de 8 colunas, são aqueles jornais imensos, né? Depois, uma seleção de 2 colunas, onde vai se falar da atividade artística e de entretenimento, e aí depois um pequeno cortezinho, onde a gente tem, em detalhe, por exemplo, atividade nos cinemas, né? Então, essa sessão dedicada ao teatro, ao entretenimento, a diversões, às artes, né, ela normalmente é dividida em várias pequenas subseções, onde a gente encontra documentos de tipo diferente. Tem, por exemplo, uma lista do que está em cartaz em cada um dos teatros. A gente tem algumas notícias ou alguns comentários dizendo, no teatro, assim, com uma certa redundância, inclusive, né? No teatro tal, vai se apresentar tal peça, com esse ator que esteve aqui no ano passado, que é extremamente competente, né? Geralmente essa peça lota, então quem quiser comprar ingressos, compre logo. E, ocasionalmente, uma publicação de uma crítica musical mais profissional, né? Então, aí já vai haver um comentário mais técnico e mais detalhado sobre o material. E depois a gente vai ter também notícias sobre música em sessões, por exemplo, dos anúncios pagos, né? No finalzinho do jornal vai aparecer os anúncios pagos pelos teatros e, ocasionalmente, a gente vai encontrar notícias também em sessões de política local, sessões de política internacional, ou às vezes alguns artigos especializados que aparecem na primeira página do jornal. Então, o que eu escolhi como primeiro procedimento foi nessa coluna, onde existe uma listagem, né, das peças em cartaz, ou das atividades em cartaz, porque, na verdade, várias atividades diferentes se misturam ali, e fazer, então, um levantamento diário do que acontecia em cada um dos teatros. O resultado disso vai ser um banco de dados gigantesco que tem aproximadamente esse formato, onde você tem a data, cada linha é um dia e cada coluna é um dos teatros. Então, isso aqui são os exemplos, né, que seria continuidade, porque não cabe tudo numa tela só, né? Então, uma coisa desse tipo, para cada um dia de cada um dos 31 anos com que eu trabalhei. E aí acrescentando-se, às vezes, alguns detalhes. Bom, isso acaba gerando um banco de dados muito grande e não necessariamente de fácil consulta. Então, foi necessário fazer um tratamento nisso, né, fazer algum tipo de síntese para possibilitar que essas informações pudessem ser utilizadas. Para isso, eu comecei a elaborar uma série de tabelas síntese por ano, e aí tabelas, por exemplo, por teatro, onde eu tenho, então, no Teatro Recreio Dramático, apresentou-se essa obra, o Conde de Monte Cristo, né, naquelas datas no ano que está indicado ali. A obra cai lá, Covades, etc., etc., né, e registrando, conforme aparece no jornal, o gênero de teatro que lhe é atribuído, né. Ou, já num segundo passo, né, com algumas informações a mais e com a indicação do número de récitas, ou seja, eliminando as datas específicas e indicando o número de vezes que a peça foi repetida. Um outro tipo de organização, que vai ser por obra,
Então, aí misturando os teatros, tem as obras que apareceram aquele ano, né, com também uma série de detalhamentos, né, os autores, no caso, autores e tradutores, o gênero que lhe é atribuído, o teatro, a companhia onde ele apareceu e o número de récitas. Ou por gênero, onde eu aqui desprezo o nome das peças e indico somente o número de peças diferentes e o número total de récitas por gênero que aparecem em cada ano. Então, só observando isso daqui, já dá para a gente vislumbrar uma série de elementos a respeito da atividade que era feita nos teatros. Se vocês observam, por exemplo, pensando só no número de peças feitas, tem, sei lá, revistas, 6 revistas, 6 peças de teatro de revista. Dá a impressão de ser muito pouco, quando a gente sabe que era um gênero extremamente popular. Mas quando você observa o número de récitas que houve, a gente vê que ela fazia tanto sucesso que uma mesma peça era repetida muitas vezes, né? Então, acaba dando um outro peso para cada uma das peças apresentadas. Bom, então aqui a gente tem uma série de informações que nos permitem ter um retrato do circuito teatral. Agora, essas informações por si só, elas ainda me parece que demandam informações adicionais que nos permitam entender e dar um retrato mais vivo do que era essa vida musical. E para isso vou apelar para outros tipos de fontes. Eu vou trabalhar, essa aqui é da temporada de teatro de 1900. A temporada de ópera, né? Uma companhia italiana que passou pelo Rio. Então, a partir desses dados mais duros e mais quantitativos, né, eu comecei a trabalhar com outro tipo de fontes também, que vão ser as fontes documentais, tanto de documentos oficiais quanto de documentos pessoais. Entre os documentos oficiais eu vou usar, por exemplo, o que existe como legislação, processos registrados, né, os documentos pessoais, quando aparece correspondência, a literatura de ficção, as crônicas e as memórias, e do material que aparece nos próprios jornais, a crítica e os comentários. Então, a crítica e os comentários eu consegui fazer uma compilação desse material, e a partir daí a gente vai vendo como é que essas informações se cruzam com o que aparece aqui. Então, o que eu queria mostrar para vocês agora vai ser 3 casos, né, que vão nos permitir perceber o tipo de informação que aparece quando a gente cruza essas várias fontes diferentes. Uma delas vai dizer respeito ao Enrico La Rosa, que é um violinista italiano e que a gente consegue, que veio para o Rio de Janeiro em 1890 e que através das notícias, dos comentários e dos programas, a gente consegue entender como é que foi a trajetória dele aqui no Rio. Então, em agosto de 1890, né, 28 de agosto de 1890, vai haver uma reunião de artistas e jornalistas na casa de Isidoro Bevilacqua para redigir uma circular dirigida ao público fluminense, recomendando o concerto do violinista a ser realizado no Clube Beethoven. Quem toma essa iniciativa é o crítico Oscar Guanabarino, que acha que o talento de La Rosa é uma coisa impressionante e que o Rio de Janeiro não podia deixar passar em brancas nuvens a passagem de um artista como ele por aqui. Então, eles acham que o público não vai ter o discernimento suficiente para entender que era um evento importante. Eles se reúnem, então, para redigir essa carta. E aqui vão se reunir artistas e jornalistas, inclusive, que eram brigados em outras circunstâncias. Mas, assim, faziam uma frente em favor do La Rosa, né? Em 3 de setembro de 90, acontece, então, esse concerto no Salão do Clube Beethoven. No dia 9 de setembro do mesmo ano, vai haver a apresentação de algumas peças no intervalo do espetáculo no Teatro Santana. É muito interessante porque nesse mesmo espetáculo vão ser apresentadas a comédia Uma Criada Impagável e O Senhor Está no Clube,
e vai complementado com cançonetas, e nos intervalos do espetáculo vai ter o La Rosa tocando peças de violino, peças do repertório canônico de violino. E no dia 11 de setembro ele faz um concerto de despedida no Teatro Politeama. O Guanabarino, né, vai fazer uma nota relativa a um dos concertos e diz o seguinte: isso em 13 de setembro, depois do concerto de despedida, né? Ainda anteontem, nova tentativa foi feita no intuito de atrair concorrência ao Politeama, mas o teatro estava vazio, enquanto em derredor de cada roleta os jogadores se agrupavam em escandalosa infração da lei e da moralidade. Mas ainda assim, os poucos espectadores não puderam ouvir o violinista na primeira parte do programa, porque um enfadonho realejo, postado no jardim, onde a entrada era gratuita, moía a sua famosa música, enquanto La Rosa vibrava o seu violino. Reclamações violentas apareceram, mas o espetáculo não estava policiado. A festa pública não era presidida por nenhuma autoridade policial, quando em outros teatros, onde não há arte mais pândegas, os camarotes da polícia regurgitam de autoridades. Então, Oscar Guanabarino, no país, 13 de setembro de 1990. Então, esse episódio mostra para a gente uma série de questões importantes. A primeira delas é que o tipo de circuito que um artista como La Rosa, que era um violinista erudito, de certo renome, ele faz. Ele passa por uma casa de proporções menores, mas mais especializada nesse tipo de repertório, que era o Salão do Clube Beethoven. Ele vai fazer intromissões num espetáculo musical de uma natureza completamente diferente à música que ele fazia, né? Então, esse contraste, essa mescla não parece causar nenhum tipo de espanto, né? E depois ele vai fazer ainda algumas aparições em salões familiares, né? Então a gente vê que os circuitos que tipicamente aparecem entendidos como coisas separadas, ou seja, o recital de música de concerto, o teatro onde se faz peças ligeiras de entretenimento e esse ambiente doméstico onde se faziam os saraus, ele inclusive vai tocar nesses saraus domésticos com amadoras, com jovens que tocavam piano, recitavam, cantavam, tudo uma coisa bastante misturada. Isso dá para a gente uma dimensão de como esse ambiente era complexo, né, como ele era rico, e como essas divisões por categorias, elas não funcionavam, elas não existiam na prática. Havia um trânsito entre espaços e entre lugares. E a mesma coisa acontecendo com os músicos que tocavam em um ou outro espaço. Eu tenho um pouquinho de tempo agora, eu vou passar para duas outras circunstâncias. Isso aqui são alguns comentários que aparecem em crônicas, um em memórias e outro em crônicas a respeito do realejo, né, que vai ser um outro elemento importante que acontece ali, e um outro agente importante de circulação musical. Isso aqui é uma crônica de Machado, da Gazeta de Notícias. Ah, não passei lá, para lá. E eu vou passar rapidamente, né? E depois uma passagem das memórias do Rio de Janeiro do Luiz Edmundo, né? Onde ele conta também desse realejo como uma presença importante nos cortiços do Rio de Janeiro, esse Rio de Janeiro antes das reformas. Outra circunstância que me parece interessante são essas notícias do Carnaval de 1890. Esse é o Carnaval de Rua, onde há duas passagens que falam de grupos onde aparecem, no primeiro, 2 clowns limpamente vestidos, tipos caricatos muito razoáveis, que tocavam em flauta com acompanhamento de pandeiro a serenata do Boccaccio. Boccaccio era uma peça de teatro musical que estava em cartaz naquele momento. E na segunda passagem, também passou um carro com 3 mascarados, representando os tipos apresentados por Peixoto, Matos e Rosa Meris, no terceiro ato, né, dos Cavaleiros Andantes, e um clarinetista que tocava os trechos dessa ópera burlesca. Então, a mesma coisa, saindo do teatro e indo para o Carnaval de Rua, peças do teatro musical que estava em cartaz naquele momento, né? E o último
caso, o terceiro caso que eu gostaria de mostrar, que eu vou passar por ele também rapidamente, é essa história da adaptação para teatro do Crime do Padre Amaro. Essa peça, ela tinha sido adaptada para o teatro, esse romance tinha sido adaptado para o teatro já havia algum tempo, e várias vezes tinha sido submetido à censura imperial, que não havia permitido a sua apresentação. A peça tinha sido sistematicamente censurada, várias vezes que tinha sido apresentada. Com o advento da República, entende-se então que agora é um novo momento, né? Um momento de mais ampla circulação da cultura, e a peça é liberada. E é muito interessante, porque a adaptação teatral ela vai contar com peças musicais encomendadas a Chiquinha Gonzaga. Então, isso já nos mostra, tanto aqui quanto vai acontecer em muitos outros casos, que não só no caso de adaptação de uma obra literária para ser apresentada em teatro, mas muitas vezes na tradução, na montagem traduzida de peças, por exemplo, francesas, eram acrescentados números musicais. E não necessariamente números musicais que estavam presentes na versão original, e nem sempre esses números duravam durante toda a temporada, porque com o interesse de manter a peça em cartaz durante muito tempo, iam se fazendo modificações, que, segundo os próprios estudiosos do teatro, elas aparecem documentadas muitas vezes só na notícia que se tem no jornal. Então, ela estreia em abril, né, com as peças da Chiquinha Gonzaga. Pouco tempo depois, em maio, essas peças já estão sendo anunciadas no jornal em partituras, para serem compradas e tocadas em casa. E em julho, já começam a aparecer peças derivadas, né? Ou seja, em 2 de julho aparecem os Apuros do Padre Amaro, né? E em 17 de outubro aparece uma outra peça, o que eles chamam, é um quadro cômico, né? Que é A Prisão do Padre Amaro. Então a gente vê como esse circuito, né, ele tem uma permeabilidade enorme, e tanto em termos do tipo de peça, do tipo de repertório, dos músicos, né? Então ele vai ser muito mais permeável, muito menos fechado em nichos, como a gente está mais acostumado a pensar. Bom, é isso. Obrigada, desculpe passar do tempo. Muito obrigado, Mônica. Eu acho que a gente já vai já partir para a plateia, né, Gastão? Já pode, se alguém quiser, tiver alguma pergunta. Você tem... Tá, vamos lá, Pedro. Eu queria... Você começou falando que você tinha notas e eu não tinha, e você tinha paratexto e eu não tinha, mas é uma questão que nos liga. O Olavo Bilac fala ali que os livros, os romances são traduzidos num português que está longe, que pode ser tudo menos português, né? É uma parte que ainda não estudei, mas são traduções todas portuguesas, né? Porque, na verdade, é uma coleção importada de Portugal. E os tradutores não são assim, quer dizer, eu ainda não estudei, mas eu sei que tem alguns que são escritores, etc. Então não são tão... tem a diferença do português de Portugal, que naquela época acho que era bem menos marcada do que hoje, diria. Mas a questão da tradução, aí eu pensei quando você fala do número de traduções e traduções portuguesas, tem a ver com a questão da edição. Eu acho que era mais fácil importar, mais barato importar traduções portuguesas do que elaborar no Brasil, né? Os nossos editores, eles não estavam muito a fim de pagar novas traduções. Então temos esse ponto de contato aí. Então, na verdade, um pouco era isso, e também eram portugueses que estavam residindo aqui e que acabavam, que foi o caso dessa primeira tradução do Virgílio, que o Lima Leitão residia no Brasil quando ele publicou. Mas é interessante porque na minha tese eu fiz um mapeamento, na verdade, de todas as traduções. E essas traduções portuguesas, elas continuam circulando hoje. É bem curioso, assim. Não sei se porque faltam tradutores especializados no Brasil, mas, por exemplo, a editora Ana Blume, ela tem publicado traduções dos clássicos e todas são de tradutores portugueses. É uma política editorial mesmo. Então,
Talvez ainda seja fácil, né? Sim, Mais fácil. Sim. E tem, há pouco tempo teve, não vou dizer, mas um lançamento de várias coleções de bolso, né? E surgiram vários tradutores obscuros de textos, né? De textos de domínio público, nomes fictícios, que na verdade eram antigos textos traduzidos por outras pessoas que entraram em cartaz, né? Então, um pouco... Eu tinha uma pergunta para a Mônica também, porque você mostrou uma massa imensa. Qual é o seu... Por onde você começa a fazer análise qualitativa? É emocional? É por gênero? A notícia mais curiosa? Na verdade, depende um pouco do material que eu tenho em mãos. O que eu estou fazendo é o cruzamento, vamos dizer assim, das tabulações de material com o que aparece nas notícias e na crítica, que vai me permitindo, então, estabelecer esses momentos. Então, por exemplo, os 3 exemplos que eu trouxe são exemplos de 1890. Do ano de 1890, tem esses 3, vamos dizer assim, episódios onde eu consegui fazer cruzamentos de informações das diversas fontes, que foi mais rico, mais interessante, que me parece revelar aspectos diferentes, que é o caso do concerto do La Rosa, né, que depois se desdobra, porque ele acaba sendo contratado pela escola de...